Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E este é mais um vídeo da disciplina de Cálculo 1 para o curso de Sistemas de Informação. E este vídeo versa sobre a regra do produto. Este vídeo será um dentre dois. O que a gente quer entender aqui é como calcular a derivada ou a taxa de variação, né, do produto de duas funções diferenciáveis, funções f e g de x. Então, qual é o produto? Né? A gente tem essas duas funções, a gente tem as funções, né, u igual a f de x e v igual a g de x, então a gente vai ter que o resultado dela, né, o produto vai ser a área de um retângulo. Quando nós variamos x por uma pequena quantidade infinitesimal ΔX, aqui faltou um A, né? Quando nós variamos por uma pequena quantidade ΔX, então o que acontece é que vai acontecer uma pequena variação em U e em V, e isso vai gerar uma pequena variação, uma variação infinitesimal na área, né, do retângulo, formado com os valores das funções f e g. E pergunta é, então, como calcular a taxa de variação desta área dada a variação no valor de x. Né? Este é o cálculo, essa intuição geométrica que a gente tem subjacente a este problema. Eu sei que o Francisco ficou um tanto assustado com essa questão da intuição geométrica, mas ela é importante de ser desenvolvida. Bom, então vamos lá, né? Dada a variação ΔX, a gente vai ter uma variação ΔU, dada por U igual a x mais ΔX menos U de x, e ΔV, dada por V de x mais ΔX menos V de x. A área, né, do retângulo grande vai ser U mais ΔU vezes V mais ΔV. Né? Então, é essa nova base vezes essa nova altura. Então, voltando aqui, vamos lá. A gente vai ter, então, o que a gente quer saber é a variação, né, na área do retângulo, que vai ser a nova área do retângulo menos a área anterior. Né? A gente está preocupado aqui com a variação na área do retângulo porque a gente usa esta variação para calcular a derivada, né, do produto das funções. Então, vamos lá. Tomando aqui, a gente quer expressar este cálculo. Aqui, para a gente fazer esse cálculo da variação na área do retângulo, a gente aplica a propriedade distributiva. U e V aqui, o V, né, vai sair. Então, ficamos ao final com U ΔV mais V ΔU mais ΔV ΔU. Olhando aqui, né, então, é esse pedaço mais esse pedaço mais esse pedaço, que são a variação na área do retângulo. Bom, agora quando a gente divide por ΔX, a gente pode então expressar esta quantidade, a razão entre a variação da área do retângulo e a variação em x, e tomando o limite em que ΔX vai a zero, nós temos então a derivada do produto destas funções, né? É U e V. Então vamos olhar esse limite agora. Né? O limite quando ΔX vai a zero de ΔUV sobre ΔX é o limite quando ΔX vai a zero desta expressão U vezes ΔV sobre ΔX mais V ΔU sobre ΔX mais ΔU ΔV sobre ΔX. Bom, quando a gente tem este cara, veja, nós podemos pegar este U e tirar daqui, né? Porque ele não depende de x, né? Ele é fixo. U é igual a f de x. Então, ele não depende de ΔX e ficamos apenas com ΔV sobre ΔX. Podemos também tirar este V daqui do limite, ficamos com ΔU sobre ΔX e aqui temos esta expressão. Este limite de um produto nós podemos expressar como um produto de limites. E agora nós temos o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔU. Note que ΔU
é dada desta forma, u x mais ΔX menos u de x. Como u é diferenciável, então u é contínua. E se u é contínua, então o limite quando ΔX vai a zero de ΔU é o limite de u de x mais ΔX, quando ΔX vai a zero, menos o limite de u de x quando ΔX vai a zero. Esse é o próprio u de x. E este daqui vai ser u de x também, né? O limite de u de x mais ΔX quando ΔX vai a zero é o próprio u de x, porque esta função é contínua, né? Então, o limite da função contínua quando x tende a A é a função efetuada em A. Correto? Então, aqui a gente pode usar essa propriedade para dizer que este limite vai a zero. Este termo é dv dx, né? Porque é ΔV sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Então, esse termo fica dv dx, 0 vezes dv dx é zero. Este termo é du dx e este termo é dv dx. Então, temos d dx de uv igual a u dv dx mais v du dx. Bom, regra do produto. Vamos lá. A regra do produto, então, é d dx de f de x, g de x é f de x, d dx de g de x mais g de x, d dx de f de x. Essa regra é bastante útil, podemos usá-la neste caso, por exemplo, f de x igual a x e elevado a x. A derivada dessa função fica a derivada do produto, d dx de x e elevado a x, que é a função vezes a derivada, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, mais segunda função vezes a derivada da primeira, e assim, e aqui está o resultado deste cálculo, dado que a derivada de e de x é o próprio e de x e a derivada de x em relação a x é 1. Tá? Aqui a gente deixa o e elevado a x em evidência. Segundo cálculo, a gente toma f de t igual a raiz de t vezes 1 menos t e queremos saber qual é a derivada. Então, aqui a gente pode derivar o primeiro termo e multiplica pelo segundo, como a gente está fazendo aqui, né? Aqui, né? Deriva o primeiro termo, multiplica pelo segundo, mais derivada do segundo termo vezes o primeiro, certo? A derivada de 1 menos t é a derivada de uma diferença, então deriva o primeiro menos a derivada do segundo. Derivada de 1 é 0, que é uma constante. Derivada de menos t é menos 1, como nós já vimos. Então, ficamos com raiz de t vezes menos 1 mais 1 menos t em evidência, d dt da raiz de t. Então, a derivada deste termo aqui, em relação a t, é t elevado a meio, né? Então, cai o expoente como um coeficiente e fica o expoente menos 1. Meio menos 1 é menos meio, então fica 1 sobre raiz de t. Tá? Aí, colocando, né, fatorando o resultado final, temos esta expressão aqui. F' de t é 1 menos 3t dividido por 2 raiz de t. Aqui eu proponho uma atividade extra, né? A gente escreve t como raiz de t como sendo t elevado a meio, então ficamos com menos t elevado a meio vezes t, é menos t elevado a 3 meios, né? E aí você pode aplicar aqui a derivada da função potência, a derivada da diferença entre duas funções potência. Vocês podem então verificar este resultado usando este problema aqui, tá? Eu recomendo. Bom, por último, nós temos, suponhamos f de x igual a raiz de x vezes g de x, dado que g efetuado em 4 é 2 e derivada de g efetuado em 4 é 3, qual é a derivada de f efetuada em 4? Bom,
f' de x é d de x, né, da raiz de x, g de x. É um produto, então nós escrevemos o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, tanto faz a ordem, né? Aqui nós derivamos o primeiro termo, deu 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de x, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Efetuando a derivada eita, aqui, pronto. Efetuando a derivada em x igual a 4, então temos 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de 4, vezes g de 4 no primeiro termo, mais raiz de 4 menos vezes derivada de g efetuada em 4. Então o resultado é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, g de 4 é 2, então 2 sobre 1 sobre 2 vai dar meio, mais 2 vezes 3 dá 6, então o resultado é 6,5. Com isso nós terminamos este primeiro vídeo deste tema, da regra do produto. Nos despedimos e até o próximo vídeo.